Será que existe relação de amizade verdadeira entre homens? Fala galera, eu sou o Fabrício Bassanello, sou psicoterapeuta e terapeuta corporal e nesse vídeo aqui eu quero abordar essa temática que para mim é muito importante. Eu sei o quão desafiador é para nós homens, principalmente homens heterossexuais, da gente construir essas relações verdadeiras. E por que será que é tão difícil, né? Porque somos altamente competitivos. Quando você vai ver o papo entre homens é sempre o negócio do futebol, quem saiu com mais mulher, que saiu na porrada com um cara, que comprou o carro tal, que tá ganhando tanto, o relógio, enfim, por aí vai. Tudo isso para provar quem é o mais machão, quem é o mais casca-grossa, e na real, isso daí é um poço de insegurança. Porque quando tu sabe quem tu só é, não precisa ficar provando nada para ninguém, e geralmente a gente cai nesse lugar, né? E vou falar aqui um pouquinho da minha história pessoal, porque obviamente como todo mundo, para além dos assuntos, são as atitudes, os comportamentos que a gente tem, né? O nosso temperamento, que vai dizer muito também sobre essa questão que a gente atravessa para mostrar que é forte, para mostrar que é o fodão o tempo todo. E quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu comecei a lutar, né? Comecei a fazer judô dos 4 anos e lutei até os 20. Lutei judô, taekwondo, jiu-jitsu, boxe, muay thai e MMA. E eu sempre fui um cara muito sensível e perante a minha estética também. Muitos caras ali no colégio e, enfim, outros ambientes também me zoavam, me sacaneavam, né? Falando pejorativamente, me chamando de bichinha, de viadinho e tudo mais. E isso me fez pegar tudo que eu tinha construído, né, de bom em relação à disciplina, determinação, enfim, outras qualidades que as artes marciais nos dão, né, vigor físico e tudo mais, e fez com que eu quisesse sair na porrada com vários moleques, sabe? Aí eu queria ficar com um monte de menina, aí depois você começa a beber, começa a fumar, usar outras substâncias, só para mostrar que, pá, não sou gay não sou viado, sou machão, né? E eu era promoter também de balada, eu trabalhava em matinê, em festas e, enfim. E aí eu estava sempre cercado, né, de vários camaradinhas, muito interesse para conseguir o VIP, para ter a bebida, e numa dessas também muita mulher cola junto, né? E aí os caras vão vindo na bota. E eu percebia o quão superficial eram muitas das minhas relações. E eu tive um outro caminho profissional por outras questões. E aí eu fiz uma escolha na minha vida. Eu falei assim, cara, eu vou só construir relações verdadeiras, mesmo que eu tenha que muitas vezes estar sozinho. Então eu vivo já há muitos anos, desde os 22 por aí, ou desde muito antes talvez até, esse processo de estar só. Mas para mim não é ruim, é bom. É bom, eu gosto de estar sozinho muitas vezes, eu lido bem com a minha própria companhia. E eu comecei a pensar nisso, cara, eu prefiro eu estar sozinho e surfar, fazer meu yoga, assistir alguma coisa na TV, sair para comer fora e tal, não sei o quê, do que estar num ambiente onde que aquilo não conecta comigo, sabe? Onde que é um papinho muito ultrapassado diante da minha visão. E foi uma escolha, cara, mas a partir do momento que eu fiz essa escolha, eu também fui construindo relações de amizades com outros caras que me nutrem muito e que eu sei que eu consigo abastecer eles também. E para a gente conseguir construir esse tipo de vínculo, de elo, a gente tem que estar vulnerável. Se você quer que o outro se vulnerabilize, seja você vulnerável primeiro, sabe? E eu sei que dá medo, né? Dá medo, né? A gente abrir o coração. O homem, o que ele não quer? Ele não quer demonstrar as fragilidades, nossas fraquezas, nossas inseguranças, nossas mesquinhez, os nossos pontos de incongruência. E para a gente estar nesse lugar realmente de abertura de coração, de querer escutar o outro, de ter essa curiosidade, de desejo de amparo e de querer, né, de querer se sentir acolhido pelo outro também, cara, requer uma coragem absurda. Né? Você sustentar a tua fragilidade, meu irmão, para isso tu tem que ser muito homem. E o que acontece? Pelo fato da gente não conseguir dissolver nossas dores em algum momento que a gente está atravessando, que está gerando aperto, está gerando um conflito enorme, assim, né? E reverberam em sensações, a gente acaba indo para outro lugar.
Por quê? Porque na natureza nada se perde e tudo se transforma. E aí quando você pega os dados, população carcerária, taxa de morte, né, expectativa de vida, por assim dizer, consumo de substâncias ilícitas e, enfim, tantas outras coisas, você vai ver que o homem está numa desvantagem enorme. Por exemplo, você passa por um término de uma relação, aí você chega para um camarada, qual a tendência, na maioria das vezes? É do cara falar, pô, fica assim não, irmão, mulher é tudo interesseira, vamos tomar uma ali no bar, vamos naquela casa ali onde tem as moças trabalhando com atividade sexual, deixa eu apresentar uma mina e tudo mais. E aí fica nessa coisa vazia, sabe? E aí quando você vai ver, você tá brigando com um, né? Você tá canalizando, você tá dissolvendo de uma maneira errônea, dilacerando a tua dor em outro lugar, brigando no trânsito, fechou, o cara te fechou, você começa a acelerar o carro também. Eu, às vezes, me pego fazendo esse movimento, né? Mas é um lugar de autovigilância. Assim, cara, se eu sou terapeuta, trabalho com autoconhecimento, coisas do tipo, todo mundo, qualquer pessoa, espiritualidade, energia, não importa. Todo mundo está no seu processo de desenvolvimento. Todo mundo. Se tem algum guru, alguma pessoa que falasse para você, eu tô de boa, não tenho nada para resolver na minha vida, desconfia dessa pessoa. Então, assim, são essas ações, esses comportamentos, essas atitudes que a gente tem para tentar não olhar muitas vezes para a dor, para a ferida. Aí começa a usar droga, começa a beber muito e tudo mais, só para você se distrair, se amortecer em outro lugar, não tá na terapia, né? O cara heterossexual não tá na terapia, não tá no autoconhecimento, aí não tem essa rede de apoio que é extremamente importante, e aí quando você vai ver, o próprio cara tá cavando sua própria cova ali, né? Só para manter aquela postura, só para dizer que, mano, eu não sou fraco, eu sou fortão e tudo mais. E aí, que quando você está nesse lugar, nesse desejo de abertura do coração, de rendição, de entrega, né? Porque dá um medo absurdo da gente fazer esse movimento de se colocar vulnerável, porque você não sabe como que o outro vai te perceber, como que a pessoa vai te julgar, de repente vão te sacanear, e aí você fala, mas irmão, é melhor eu nem falar nada, é melhor eu ficar aqui na minha e tal, pá. Só que você sabe as mazelas que isso gera, né? Você sabe quando você vai dormir, quando você acorda, seus pensamentos que ficam ruminando aqui. Então, quando a gente consegue estabelecer essas relações verdadeiras entre homens, para a gente poder se ver um no outro, cara, é uma capacidade enorme da gente se liberar um pouco das nossas angústias, sabe? Da gente poder se escutar diante do momento que a gente está atravessando, da gente entender o contexto que a gente está inserido, de ter um cara ali para dar um apoio, para dar uma força pra gente. E tudo isso que eu tô falando é para tu se olhar e se ver nesse lugar também de falar, porra, velho, meu brother ali tá precisando. Hoje eu não vou pra balada, não vou pro rolê, falar pra namorada, pra esposa e tal, ó, amor, vou dar uma assistência ali pro fulano, cara, que o cara tá mal, ele tá precisando, sabe? E o quanto que cabe dentro do teu corpo de compaixão, de empatia, percebe? Bom, eu sei que, cara, quando eu fui fazendo esse movimento, firmando mesmo quem são meus amigos de verdade, porque para além desses momentos que nos atravessam de adversidade, de dor, de conflito, é também o fato de, porra, tu conquistou alguma coisa, tu tá bem, tu tá feliz, seja lá no emprego, seja lá na tua relação, ou seja lá porque você comprou, né, um carro, uma casa, mudou de país, sei lá, fez uma grande viagem, e quando você transborda isso pro outro, fica atento, cara, para ver se o cara... Ó, pega essa dica aqui, anota essa daqui. Você quer saber se um camarada é teu brother de verdade? Além de estar nesse momento para construir esse porto seguro, é você tá benzão, aconteceu alguma coisa, às vezes finge, tá? E você encontrou o cara pessoalmente, o cara falou para você, ei, irmão, como que você tá? Você fala, mano, olhando dentro dos olhos dele. Irmão, nunca tive tão bem na minha vida, tô bem sexualmente, tô bem no meu trabalho, tô feliz, tô amarradão, cara. Comprei isso, fiz a viagem e tal, cara, tô ótimo. E percebe se a expressão desse cara vai murchando ou se ele vai ficando, caralho, sério, irmão, porra, coisa boa, velho, fico feliz por você. Porque a gente entra nesse lugar da competitividade. Pô, fulano não pode estar melhor que eu tenho que estar melhor que ele.
sabe? E aí você vai passando uma peneira. E cada vez, cara, na minha visão, né? Cada vez que a gente tá nesses ambientes, dessas relações que não são lá muito positivas, a gente está gastando o nosso tempo, nossa energia, muitas vezes nosso dinheiro também. E eu falei assim, cara, meu tempo é muito sagrado, velho, minha energia, meu dinheiro, sacou? Eu não vou ficar canalizando tudo isso aqui em rodas de amigos que para mim não faz sentido, não me abastece. E fui fazendo esse movimento, a ponto de que vários amigos meus nunca tinham chorado até algum dia conseguir chorar na minha frente diante de algo que eles estavam falando ou que uma reflexão que eu estava causando, percebe? Pô, velho, tu não consegui chorar, cara, olha para isso. Então eu fui fazendo esse movimento e assim, né, cara, se tu tem esses amigos, né, se tu tá conseguindo construir essa rede de apoio, essa rede de amizade, honra isso, honra. O que eu quero dizer com isso? Quando precisarem de você, também esteja ali, cara, disponível para ajudar esse camarada, né? Eu não sei se eu comentei aqui já quando eu estava falando de algumas coisas, mas taxas de suicídio também, né? Homem, 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 sempre homem. E assim, graças ao bom Deus, em vários momentos da minha vida que eu passei por algum aperto, cara, seja lá porque meu pai morreu, seja lá porque eu estava numa transição de carreira, num desafio financeiro, ou alguma operação, cirurgia que eu fiz, e términos de relacionamento, e muitas vezes, cara, ligando, às vezes de madrugada, ou no domingão, e o brother ali na presença, né, vários assim, na presença, me fortalecendo, sabe, me ajudando a sair do fundo do poço, sabe, velho, isso daí é muito importante, irmão. Eu sou extremamente grato, cara, aos meus amigos que sempre tiveram comigo nos momentos que eu mais precisei, que me oportunizaram a eu enxergar quem eu sou, que me relembraram quando eu esqueci quem eu era, o que eu estava fazendo da minha vida. Irmão, tu não é esse cara, tu não é um bosta, porque às vezes as pessoas vão falando coisas pra gente, a gente vai acreditando, né? Tu é isso, tua história de vida é essa, eu não sei o que, irmão, tô aqui. Você consegue entender isso? Tu chegar pro cara e falar assim, irmão, eu sei que tá pesado, velho, mas eu tô aqui, confia em mim, eu tô junto contigo, mano, eu sei que vai ser difícil, eu sei que tá difícil sustentar o tempo pra passar essa dor, mas eu tô do teu lado. E isso, cara, é uma dádiva. É uma dádiva, entende? Eu fiz uma formação ano passado para trabalhar como terapeuta e conduzir rodas de homens e fazer imersões também, retiros, né, específico para trabalhar com homem, porque com homens, né, melhor dizendo, porque eu sei o quanto isso é importante pra gente. Quantos caras que estão no autoconhecimento estão fazendo terapia, né, heterossexuais? Pouquíssimos. Quando eles vão procurar, geralmente procuram mulheres. Por quê? Porque ainda assim dá vergonha, mesmo que seja um terapeuta homem, de você abrir o coração pro cara, de revelar seus segredos mais íntimos e profundos, seus atos falhos, suas incoerências. Só que, e tá ótimo, cara, se você vai procurar uma psicanalista, uma terapeuta que é mulher, pô, tá ótimo, já tá num grande processo. Mas eu acho que é fundamental a gente também tá trazendo, tá transbordando tudo isso que é muito sutil, muito delicado para um outro cara, para a gente conseguir se ver, se perceber. Uma estratégia que eu executo, né, nas minhas abordagens terapêuticas, quando eu estou atendendo, tanto homem quanto mulher, mas enfim, é de me colocar vulnerável também, muitas vezes. De trazer alguma experiência pro cara ou pra mulher que tá vindo ali e tá falando assim, caraca, ele tá revelando isso daqui. E tem muita coisa que a gente tem vergonha de revelar pro terapeuta, porque a gente não consegue conceber o fato de algo que a gente aceitou, né, que o outro fizesse com a gente, ou de uma atitude que a gente teve. Mas quando o outro revela algo assim muito precioso que faz sentido, a outra pessoa se sente à vontade também de trazer à tona aquilo que geralmente poderiam demorar sessões e sessões e sessões, né? Então, eu sei o quão desafiador é
para a gente conseguir sustentar a nossa fraqueza e pedir ajuda, né? E também acolher o camarada que está precisando. Eu desejo mesmo, assim, do fundo do coração, que a gente consiga construir cada vez mais entre homens esses círculos, esses elos afetivos, para a gente conseguir se trabalhar e se melhorar ainda mais, cada vez mais, cara. Sempre esse é o processo, sempre essa é a intenção. Ah, mas não pode dar risada, não pode falar do futebol, não pode falar que comprou isso e aquilo. Cara, pode. O ponto não é esse. O ponto é para que você está fazendo isso que você está fazendo. Você está falando que comprou isso, que isso, aqui e tal. Para quê? Para dividir uma conquista? Porque você está amarradão? Ou para mostrar que você está melhor do que o outro? E é natural, a gente vai ter papos descontraídos e vai falar de besteira e tudo mais, só que não é só isso. Você consegue entender? Não é só isso. Isso é muito pouco. Maravilha? Bom, acho que eu falei tudo que eu queria falar aqui. Se você é homem, se está escutando, vendo esse vídeo até agora, você sente sintonia comigo, porque já me acompanham, esse vídeo caiu aí do nada. Cara, me segue lá no Instagram, eu tenho, enfim, posto vários stories, né? Lá é tudo mais curtinho, aqui eu consigo destrinchar mais, mas tem muito conteúdo falando sobre uma masculinidade mais saudável. Tem meu site ali também, se você quiser entrar em contato comigo via WhatsApp, conhecer melhor o meu trabalho, a gente faz uma primeira sessão gratuita sempre e vai ser uma honra eu poder te atender e a gente, quiçá, construir um trabalho juntos, trabalho terapêutico. Maravilha? É isso então, gente. Obrigadão pela atenção. Grande abraço e até mais. Valeu.